Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. Esse canal traz à tona conteúdos referentes à engenharia agrícola. Muito prazer, meu nome é Luiz Manuel Scartesini, sou aluno do quarto período do curso de agronomia aqui da Universidade Federal do Paraná, do setor de ciências agrárias localizado aqui em Curitiba. E venho através desse vídeo falar um pouquinho sobre a relação entre a água no solo e o crescimento das plantas. Bom, ao longo desse vídeo eu vou tratar um pouquinho sobre a absorção ou fatores de absorção de água pelas plantas na introdução. Vou falar um pouquinho sobre fatores que afetam a disponibilidade de água do solo para as plantas e eu vou finalizar apresentando para vocês alguns estudos de caso referentes a esses tópicos, certo? Todos esses estudos de caso são referentes a trabalhos acadêmicos desenvolvidos em algumas instituições aqui do Brasil. Bom, para dar início, a gente tem que ressaltar que a água na planta é um constituinte de cerca de 95% de toda a matéria fresca ou de todo o peso do vegetal, certo? Essa água está sendo armazenada principalmente em estruturas como o vacúolo e também no citosol das células, e ela participa de papéis fundamentais para o desenvolvimento das plantas, como é o caso de reações, como fonte de hidrogênio, no turgor celular, na estabilidade térmica ou na regularização da temperatura da planta, na transpiração das mesmas e nos movimentos das plantas, principalmente relacionados ao crescimento. Bom, para começar, a gente tem que mostrar qual que é a relação da absorção da água com as plantas. Quando a gente vê as plantas, geralmente a gente pensa na parte aérea, o que a gente vê geralmente. Mas a gente esquece de olhar muito para o que está abaixo do solo, que é o sistema radicular. E isso vai ser muito determinante para a absorção da água por essas plantas, tá? Em que as ações das raízes vão ser determinantes para essa absorção, tal qual o movimento capilar ou absorção dessa água através das rotas simplástica e apoplástica nas células, o crescimento das raízes em profundidade e a distribuição delas ao longo de um perfil de solo, crescendo não só para baixo, mas também para os lados, e o contato do solo com as raízes vai ser determinante para a planta poder absorver toda essa água e poder crescer com todos os processos que eu passei no slide anterior, certo? Então a gente nota através dessas duas figuras aqui do lado que quanto mais próximo das raízes, menor o conteúdo de água no solo, porque a planta está efetivando a absorção dessa água do solo através dessas estruturas. Tudo bem? Bom, falando na disponibilidade de água do solo para as plantas, alguns fatores muito importantes de serem considerados são esses três fatores que podem limitar ou não a água disponível ou acessível para essas plantas, tá? O primeiro deles é o potencial mátrico, que é basicamente a força com que a água vai estar retida nas partículas do solo, certo? E isso tem uma relação muito direta com a compactação do solo, ao ponto em que em um solo compactado a gente vai ter uma menor quantidade de poros, né, de macro e de microporos, que são responsáveis, em especial os microporos, pela retenção da água. A gente vai ter uma menor quantidade de água retida nesse solo, um potencial mátrico bem provavelmente que maior, ou seja, vai ser mais difícil da planta absorver essa água quando o solo estiver compactado e tiver com alguma limitação de oferta de água, né? Outrora, o potencial osmótico também é muito importante, dado que esse potencial se refere à quantidade de sais presentes no solo, e quanto mais sais presentes no solo, mais difícil vai ser da planta absorver essa água e mais suscetível ela vai ficar a um possível estresse hídrico. E, é claro, a profundidade do solo vai estar diretamente relacionada com a capacidade que esse solo vai ter de reter água em quantidade e o desenvolvimento radicular, porque nada de adianta um solo ter uma profundidade adequada, uma capacidade de reter água adequadamente e a planta não conseguir acessar. Portanto, o desenvolvimento radicular deve se dar ao longo desse perfil, certo? E passando para a última etapa aqui do vídeo, pessoal, queria apresentar para vocês três estudos de caso,
tá? O primeiro deles é um estudo feito na Universidade Federal de Santa Maria e publicado na Revista Brasileira de Ciência do Solo, em que foi avaliado a produtividade e o rendimento de faseolos vulgares, ou popularmente conhecido como a cultura do feijão, né, em rendimento de grãos principalmente, e aspectos como a irrigação e a compactação do solo. O pessoal basicamente foi colocando solos com diferentes sistemas de plantio, aplicados ou não à irrigação, e solos com densidades diferentes, né, relacionados à compactação. E o pessoal acabou notando em que solos com uma disponibilidade de água adequada através da irrigação, os efeitos negativos da compactação do solo foram cada vez mais mitigados, certo? Bom, o segundo é um estudo publicado na Universidade Estadual de Londrina, aqui no estado do Paraná, em que foi avaliado a capacidade de retenção de água no solo e a relação disso com o crescimento vegetativo da cultura do girassol, tá? Ali uma cultura desenvolvida, uma cultivar da Embrapa, em que eles avaliaram as capacidades de retenção de água no solo, ou CRAs, em 60 para cima, geralmente, e eles verificaram que de 80 a 100% da CRA correspondeu a um desenvolvimento vegetal máximo ou mais adequado, ao passo que quanto mais reduzido foi essa capacidade de retenção de água nesses solos, menor foi o desenvolvimento vegetal em termos como altura de plantas, diâmetro de colmo, área foliar, dentre outros, tudo bem? Por fim, o último estudo de caso, também publicado lá na Universidade Federal de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, em que foram avaliadas a densidade crítica do solo, a resistência à penetração de um argissolo vermelho distrófico arênico. Tá? Nesse estudo, basicamente, o pessoal pôde verificar que valores superiores dessa resistência à penetração puderam promover intervalos maiores de densidade desse solo que são adequados ao desenvolvimento vegetal, certo? E o que isso necessariamente tem a ver com esse tópico? Basicamente é que essa relação entre densidade crítica, umidade e resistência à penetração tem grande relevância no manejo físico e estrutural desse solo, da umidade do solo e principalmente em projetos de irrigação, por exemplo, e no manejo da água que a gente vai ter nesse solo e dos demais recursos hídricos. Tudo bem? Pessoal, finalizando o vídeo aqui, estão todas as referências que eu utilizei na elaboração desse trabalho, não estão todas presentes nos tópicos ao longo dessa apresentação, mas tem mais aqui para caso o pessoal queira acessar, ler, tirar alguma dúvida, o pessoal pode ficar à vontade, tá? Deixo aqui os meus mais sinceros agradecimentos à oportunidade de poder estar elaborando esse material e postando para auxiliar os demais estudantes. Deixo aqui disponíveis o meu contato, o meu e-mail e a minha rede social, caso alguém queira acessar, tirar alguma dúvida comigo ou eventualmente com o professor. Um abraço para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Eu me despeço aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês.